Anteriormente, estudamos sobre os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4. Dando sequência às aulas de sistema endócrino, nessa aula vamos estudar sobre a produção, a secreção e os efeitos dos hormônios secretados pelo córtex e medula da glândula adrenal, como os mineralocorticoides, os glicocorticoides e as catecolaminas. As adrenais são órgãos endócrinos bilaterais que repousam no teto do abdômen e ficam em uma posição craniomedial aos rins correspondentes. Cada adrenal é dividida em duas porções distintas, o córtex e a medula. Cada uma dessas regiões fica responsável pela secreção de alguns hormônios. O córtex pode ser subdividido em 3 zonas. A camada mais externa é chamada de camada glomerulosa. A zona intermediária é chamada de fasciculada e a última camada é chamada de zona reticulada, que é a parte mais interna. De forma geral, o córtex produz os hormônios esteroides, e dentro desse grupo temos alguns hormônios. Na glomerulosa, ocorre a produção dos mineralocorticoides, que ajudam no equilíbrio hidroeletrolítico do animal. Na fasciculada, temos a produção dos glicocorticoides, que são importantes no metabolismo da glicose e resposta ao estresse. A reticular também produz alguns glicocorticoides, mas também produz os hormônios sexuais, mas em pequenas quantidades. A região medular é responsável por secretar a adrenalina e a noradrenalina, sendo importante na resposta de luta ou fuga. Outra coisa bem importante que você precisa entender é que você pode ajudar demais o canal deixando seu gostei nesse vídeo. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e eu trago cada vez mais vídeos como esse que te ajudam nos estudos. Então clica aí no gostei para fortalecer. Continuando, os esteroides são produzidos a partir do colesterol. Então essas células armazenam o colesterol no seu interior para que ele fique prontamente disponível para a síntese de hormônios. Como os hormônios adrenocorticais não são armazenados na célula, é importante que a célula tenha armazenamento de colesterol, porque quando ocorre estímulo para a produção, esses hormônios precisam ser sintetizados novamente a partir desses estoques. Para que a síntese comece, lá dentro da mitocôndria, o colesterol precisa ser hidrolisado para formar a pregnenolona. Essa é a molécula que será usada para a síntese de todos os esteroides. Essa etapa inicial é regulada pelo ACTH, secretado pela adenohipófise. Já fui falando um pouco sobre hipotálamo e hipófise lá na primeira aula de sistema endócrino, mas vamos ver um pouco melhor mais para frente sobre isso. Na síntese de hormônios esteroides, cada um possui uma enzima específica para sua produção. Na produção de cortisol, as células da zona fascicular e reticular possuem a enzima 17-alfa-hidroxilase, que é essencial para a síntese de cortisol, enquanto nas células da zona glomerulosa existe a aldosterona sintase, que possibilita a síntese de aldosterona. Depois de produzidos, eles são liberados imediatamente na corrente sanguínea. No sangue, por serem pouco solúveis no plasma, eles necessitam de proteínas transportadoras. Existe uma proteína plasmática com alta afinidade pelo cortisol, a transcortina, também chamada de globulina ligante de corticosteroides. De todo o cortisol transportado, 75% fica ligado à transcortina, 15% fica ligado à albumina e 10% fica livre para interagir com os receptores. A aldosterona fica 50% ligada à albumina, 10% ligada à transcortina e 40% fica livre para promover o seu efeito biológico. Lembrando que para o hormônio fazer um efeito biológico na célula, ele precisa estar na sua forma livre, não ligado à proteína. Se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos de fisiologia e outras matérias, seja membro aqui do canal, porque além de vídeos exclusivos, você ainda ganha de bônus apostilas bem ilustradas e um conteúdo bem resumido para você gabaritar as suas provas de fisiologia. O principal hormônio mineralocorticoide produzido na zona glomerulosa da adrenal é a aldosterona. Ela é importante no metabolismo do sódio, do potássio e do cloreto. Um outro hormônio, que também é um mineralocorticoide, é a desoxicorticosterona, que é o precursor da aldosterona. Uma pequena quantidade desse outro mineralocorticoide também é liberada pela adrenal. A secreção de aldosterona é regulada basicamente pela angiotensina e pela concentração extracelular de potássio. Eu não vou falar aqui nos mínimos detalhes sobre a cascata de ativação da aldosterona. Aqui no canal já tem vídeo falando sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O vídeo está aí nos cards para você conferir. A aldosterona estimula a reabsorção de sódio e, consequentemente, do cloreto lá na alça de Henle ascendente e nos ductos coletores. Além disso, ela aumenta a secreção renal de potássio. O mecanismo de ação dela é aumentar a síntese de canais de sódio e de bomba de sódio e potássio nas membranas celulares do epitélio tubular. A reabsorção de sódio aumenta também a reabsorção de água por osmose. Agora vamos ver sobre o cortisol.
O cortisol é o principal glicocorticoide secretado pela região fasciculada da adrenal, isso na maioria dos mamíferos. Em aves, roedores, répteis e anfíbios, a corticosterona é o principal glicocorticoide produzido. A secreção de cortisol é regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Vamos entender um pouco desse eixo. Fatores como o estresse, por exemplo, dá início à secreção de CRH pelo hipotálamo, o hormônio liberador de corticotrofina, que por sua vez vai até a hipófise e estimula a liberação do ACTH, a corticotrofina. Essa cai na corrente sanguínea e se liga a receptores existentes na superfície das células da zona fasciculada adrenal. Com isso, a síntese de cortisol é estimulada e posteriormente ocorre a sua liberação no sangue. Quando ele atinge concentrações suficientes, acontece um feedback negativo para o hipotálamo e para a hipófise, inibindo a secreção de CRH e de ACTH. Dessa forma, os níveis de cortisol no sangue vão sendo regulados por esse eixo. A secreção de cortisol nos animais e humanos exibe um ciclo circadiano. A secreção de cortisol é máxima nas primeiras horas do dia pela manhã e mínima durante a tarde. Em uma situação de estresse, a secreção de cortisol aumenta e o ritmo circadiano não é observado, já que o estresse crônico causa hipertrofia do córtex adrenal. Os esteroides, de uma forma geral, entram na célula-alvo e se ligam a receptores nucleares, estimulando genes específicos. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Podemos entender o estresse como uma resposta do corpo a um desafio, por exemplo, situações de calor extremo ou frio extremo, mas também situações como dor ou necessidade de combater uma infecção. Os glicocorticoides possuem diversas funções. Eles provocam aumento da glicemia por aumentar a gliconeogênese, e o principal substrato para a síntese de glicose são os aminoácidos do tecido muscular. Então, ele aumenta a degradação de proteínas no músculo para mobilizar os aminoácidos para a síntese de glicose pelo fígado. Outra função é diminuir a sensibilidade dos tecidos periféricos à insulina, principalmente do tecido adiposo e o tecido linfóide. Em outras palavras, ele dificulta que o tecido adiposo e o tecido linfóide utilizem a glicose disponível no sangue. Com isso, maior quantidade de glicose fica disponível para os músculos e para o cérebro, para que eles utilizem a molécula. Ele também potencializa a ação do glucagon e da adrenalina sobre o metabolismo da glicose. Em altas quantidades, ele possui efeito imunossupressor. Ele diminui a síntese de prostaglandinas por tecidos lesionados e diminui a secreção de histamina pelos mastócitos. Além disso, ele diminui a fagocitose e suprime a síntese de anticorpos. Ele estabiliza as membranas lisossômicas dos granulócitos para impedir a liberação de enzimas proteolíticas de células inflamatórias, o que diminui o dano tecidual. Ele também provoca a perda de selectinas pelos neutrófilos e linfócitos, deixando-os aprisionados nos vasos, ou seja, ele impede a GP10 dessas células para que elas não migrem para os locais de inflamação. Por conta desse efeito anti-inflamatório, os glicocorticoides sintéticos são utilizados como anti-inflamatórios. Além disso, o cortisol também tem atividade mineralocorticoide, mas com uma potência bem reduzida, quando comparada à potência da aldosterona. Outra ação é o estímulo da lipólise no tecido adiposo, então ele acaba aumentando os níveis de ácidos graxos do sangue, e também gera outros efeitos sobre o metabolismo de lipídios, que inclui a redistribuição da gordura hepática abdominal. Essa redistribuição leva àquela aparência de tonel nos animais e humanos com hiperadrenocorticismo. Eles também aumentam a taxa de filtração glomerular e inibem a secreção de ADH, o que possibilita a maior excreção de água para os rins, gerando poliúria e, consequentemente, polidipsia. Na clínica, uma doença muito comum nos cães é o hiperadrenocorticismo, uma doença caracterizada pelos altos níveis de cortisol no sangue, e é uma das endocrinopatias mais comuns em cães. Ele pode ser causado pela hipersecreção de ACTH pela hipófise, que geralmente ocorre por tumores na hipófise. Existe também a forma adrenal dependente, que pode ocorrer por tumores adrenal, e também existe a forma iatrogênica, causada pela administração excessiva de glicocorticoides ao animal. Esse é só um exemplo de distúrbio endócrino que pode acontecer pelo aumento anormal de cortisol no sangue. Caso queira entender melhor sobre essa doença, eu vou deixar um vídeo nos cards acima. Tudo que vimos até agora são os hormônios secretados pelo córtex. Agora vamos aos hormônios secretados pela medula. A medula da adrenal funciona como um gânglio pós-sináptico do sistema nervoso simpático, mas os seus neurotransmissores são despejados diretamente no sangue. Essa região é responsável por produzir a adrenalina, conhecida também como epinefrina, e a noradrenalina, ou norepinefrina. Esses são hormônios que estão no grupo das catecolaminas. Dependendo da espécie, a quantidade de noradrenalina produzida pode ser igual ou menor do que a quantidade de adrenalina.
Na região medular, existem ali diferentes tipos celulares denominados de células cromafins. As células que produzem adrenalina são diferentes das que produzem a noradrenalina. As catecolaminas são sintetizadas a partir da tirosina ou da fenilalanina, sendo que a maior parte é produzida a partir da tirosina. A primeira etapa envolve a conversão da tirosina em dopa. Essa, por sua vez, sofre uma reação através da enzima dopa-descarboxilase, que a transforma em dopamina. A dopamina, então, é colocada dentro de uma vesícula e lá dentro, por conta de outra enzima, ela é convertida em noradrenalina. Nas células cromafins que secretam a noradrenalina, a síntese para por aí. Agora, se a célula secreta adrenalina, essa noradrenalina que foi produzida sai dessa vesícula e é convertida em adrenalina por uma outra enzima. Então, ela é armazenada em grânulos até que ocorra o estímulo para sua secreção. Para entender melhor como ocorre o estímulo para produção e secreção, é necessário relembrar uma característica anatômica importante do sistema nervoso autônomo simpático. Existem fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares. As fibras pré-ganglionares liberam acetilcolina, que estimula a fibra pós-ganglionar a liberar adrenalina. Na medula adrenal, existem fibras pré-ganglionares chegando na região e liberando acetilcolina. Ela se liga nos receptores e estimula a síntese das catecolaminas pelas células da região. Como já dito, essa substância vai cair direto no sangue. A secreção vai ocorrer em resposta ao estresse, que pode ser dor física, lesão ou até mesmo medo. Assim como o cortisol, as catecolaminas fazem a regulação do metabolismo intermediário e também permitem alterações fisiológicas em situações de estresse agudo. Nos tecidos-alvo, existem receptores adrenérgicos, onde esses hormônios podem agir. São descritos dois tipos de receptores, os receptores alfa e beta, sendo que cada um é subdividido em dois tipos, o alfa-1 e alfa-2, beta-1 e beta-2. Os receptores alfa estão presentes nas terminações nervosas simpáticas, sendo que o alfa-1 é encontrado no terminal pós-sináptico e o alfa-2 no pré-sináptico, ou seja, eles controlam a liberação das catecolaminas das terminações nervosas simpáticas. Os receptores beta-1 estão localizados no coração e os receptores beta-2 afetam a contração do músculo liso, promovendo o relaxamento, e também afetam o metabolismo. Tanto a adrenalina quanto a noradrenalina agem nos mesmos receptores, mas com alguns efeitos diferentes. Quando a gente fala de controle metabólico por parte desses hormônios, isso é dado pelos receptores do tipo beta-2. A potência da adrenalina nesses receptores é 10 vezes maior do que na noradrenalina. As catecolaminas promovem a glicogenólise hepática e na musculatura esquelética, com isso aumentando os níveis séricos de glicose. Um outro efeito é o estímulo da lipólise, o que aumenta os níveis de ácidos graxos no sangue. Outras atividades bem conhecidas desses hormônios são os efeitos cardiovasculares, como o aumento da frequência cardíaca e força de contração, o aumento da resistência periférica total. No sistema respiratório, ela promove o relaxamento da musculatura brônquica, resultando em broncodilatação. Os efeitos biológicos das catecolaminas são diversos e afetam muitos outros sistemas, e por isso eles não serão todos falados aqui. Os efeitos mais específicos delas são abordados quando a gente estuda cada sistema separadamente. A secreção de catecolaminas na corrente sanguínea é estimulada principalmente pela hipoglicemia e situações estressantes. Os fatores estressantes são capazes de liberar grandes quantidades de adrenalina, principalmente o estresse agudo, e por esse motivo ela é conhecida como hormônio de luta ou fuga. Essa aula vai ficar por aqui. Até a próxima. Valeu!